Conhecer esse processo facilita demais na hora de ter boas ideias. Por isso eu fiz esse vídeo. Vamos a isso? E aí, beleza? Eu sou Rubens Mendes e primeiro é importante a gente entender que todas as ideias, independente de qual ideia, ela passa pelas mesmas 4 etapas do processo criativo. Sim, todas as ideias, sem exceção, elas passam pelo mesmo processo. O que acontece é que muitas pessoas elas acabam fazendo isso de forma inconsciente e não percebem que passaram por todas as 4 etapas para ter as ideias que tiveram, né? Então, como é feito de forma inconsciente, algumas etapas do processo passam desapercebidas, as pessoas não percebem que passaram por essas etapas. Então, é importante a gente entender, antes de tudo, que todas as ideias passam pelo mesmo processo, pelas mesmas 4 etapas. Agora, se você usar o processo de forma consciente, se você realmente entender ele, você vai conseguir ter ideias melhores porque você vai trabalhar de forma consciente nesse processo criativo, entendendo cada uma das etapas. E também entender esse processo pode te salvar do bloqueio criativo, aquele tão temido bloqueio criativo. O processo criativo se divide em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de preparação, mas antes é importante a gente entender o que realmente é criatividade. E criatividade ela é uma ferramenta para solucionar problemas de uma forma diferente, fora do comum, que realmente não seja aquela mais usada, né? Aquela do status quo onde todo mundo usa. Basicamente, quando a gente usa a criatividade, a gente está resolvendo problemas. No caso de design, está resolvendo o problema visual de uma marca que quer realmente ser vista de um determinado modo, né? Precisa daquelas peças para se comunicar. Em publicidade, você resolve um problema de comunicação para realmente passar uma mensagem para o público. Enfim, sempre tem algum problema por trás da criatividade que a gente tem que resolver com ela, né? A gente tem que usar a criatividade para resolver esse problema do melhor modo, de um modo mais efetivo e diferente do que as outras pessoas geralmente usam. Então é bem interessante a gente entender que a criatividade é uma ferramenta para solucionar problemas, para realmente a gente ter ideias que realmente solucione aquele problema, que realmente resolva aquele problema. Um grande exemplo disso, de uma criatividade não aplicada a carreiras criativas, né, a profissionais criativos, seria o MacGyver, que com poucos itens conseguia fazer, por exemplo, coisas que solucionavam aquele problema, muitas vezes eram bombas, mas ele conseguia solucionar de uma forma criativa com o que ele tinha nas mãos. Né? Também um exemplo de criatividade é a questão da gambiarra, de você conseguir dar uma solução, mesmo que seja temporária, para aquele problema, uma solução diferente do comum. Você vê objetos de formas diferentes para solucionar aquele problema. Enfim, eu estou aqui pensando em vários exemplos, mas criatividade basicamente é uma ferramenta para solucionar problemas. Você vai ter ideias para resolver problemas. E aqui na preparação é hora de você realmente entender o problema a fundo, entender os nuances do problema, para que você realmente consiga solucionar ele. Então, quanto mais informações do problema você tiver, mais fácil será chegar numa ideia que solucione esse problema. Também é a hora de você pesquisar outras soluções criadas por outras empresas que solucionaram problemas parecidos, para você ter uma ideia do que já foi criado para esse tipo de problema. É aqui também que a gente pesquisa referências, né, que a gente vai usar na nossa criação para realmente a gente chegar numa boa ideia. E também é a hora que a gente começa a ter as primeiras ideias. Então a gente pesquisa e começa a ter as primeiras ideias para já ir aquecendo, para a gente ir já estimulando a criatividade. Basicamente é a etapa onde a gente se prepara para ter boas ideias. A segunda etapa é a etapa de incubação. É a hora que a gente vai deixar o nosso cérebro trabalhar esse problema. Quando a gente foca num problema, o nosso cérebro quer achar uma resposta, ele quer solucionar esse problema. E ele acaba trabalhando mesmo de forma inconsciente. Então, quando a gente está fazendo outras coisas, se a gente ainda não resolveu esse problema, o nosso cérebro vai estar lá pensando naquele problema, lá no inconsciente ele vai estar trabalhando, e aí a gente usa isso de forma ativa. A incubação é a hora que a gente vai parar de pensar no problema, né? A gente vai parar de pensar de forma consciente, né? Pensando realmente no problema, vai pensar em outra coisa e vai deixar o nosso cérebro pensando no problema. Quando a gente faz isso, o nosso cérebro organiza a casa, organiza as informações que foram obtidas, o que traz mais clareza e também pode até chegar em alguma ideia. Essa etapa também é chamada de ócio criativo, que é aquele momento
onde o criativo faz uma pausa do processo criativo, faz uma pausa de realmente tentar ter boas ideias, para deixar o seu cérebro trabalhar nessa ideia de forma inconsciente e que ele consiga organizar melhor as informações. E é por causa da incubação que existem aquelas ideias que parecem que surgem do nada. O que acontece é que basicamente o nosso inconsciente continua trabalhando o problema. E por ele estar trabalhando o problema, pode ser que ele ache uma solução, ele encontre uma boa ideia. Mas essa ideia só aconteceu porque o nosso inconsciente estava trabalhando no problema. A gente acha que a ideia surgiu do nada, mas foi o nosso cérebro que teve a ideia. E isso acontece mais facilmente quando a gente está relaxado, quando o nosso consciente fica mais perto do inconsciente. Isso acontece em momentos como tomar banho ou tá indo dormir, naquele momento quase dormindo. E isso acontece porque o nosso consciente está próximo do inconsciente e como o inconsciente chegou numa ideia, a ideia surge na nossa mente. Mas é importante falar que só é possível o nosso inconsciente chegar numa ideia, realmente a gente ter uma ideia na etapa de incubação, quando a preparação, quando a etapa anterior de preparação foi muito bem feita, que a gente tem muitos dados para serem trabalhados e o nosso inconsciente fica trabalhando esses dados. Mas independente se você teve ou não uma ideia na etapa de incubação, ela é muito importante porque ela vai organizar as informações que você tem, as referências que você pesquisou, o que você entendeu do problema que você está resolvendo, para que você realmente consiga chegar numa ideia melhor. Então, independente se você teve ou não uma ideia na etapa de incubação, é importante sim fazer a etapa de incubação. O que eu costumo dizer é que se você teve uma ideia nessa etapa, é um bônus, é um brinde, mas essa etapa ela vai te ajudar na próxima etapa. A terceira etapa é a etapa de iluminação. É a hora de realmente ter a ideia em si, é a hora de criar aquelas boas ideias. Depois da incubação, toda a informação que você tem relacionada a esse problema, seja as referências ou o que você pesquisou sobre o problema em si, elas vão estar mais organizadas. O nosso inconsciente fez o trabalho de organização. Então isso vai facilitar muito na hora de ter uma ideia. E também nessa etapa tem várias técnicas de criação que podem te ajudar e te estimular para que você tenha boas ideias de fato. Então essa é a etapa onde sim você vai sentar na frente de uma folha em branco para ter ideias. Mas perceba que você passou pelas duas etapas anteriores. As pessoas acham que é só sentar e ter boas ideias. Mas quando você entende que você tem que passar pelas duas etapas, fica muito mais fácil essa etapa de iluminação. Com as ideias listadas, é hora de você escolher a melhor ideia ou as melhores ideias. Enfim, essa é a quarta etapa, a etapa de validação. É quando você pega todas as ideias que você teve e aí você vai julgar quais ideias são melhores, quais ideias solucionam melhor o problema. É a hora também que você pode testar algumas ideias. Então você pode ver se essa ideia determinada funciona, se não funciona. E aí você faz alguns testes para realmente fazer essa seleção de quais as melhores ideias. Esse é o objetivo dessa etapa, você selecionar as melhores ideias ou a melhor ideia que você realmente vai fazer. Se quiser ir mais a fundo, aprender técnicas de criação e desenvolver a sua criatividade, eu vou deixar uma oportunidade aqui embaixo. Clica lá para conferir. Se você curtiu o vídeo, eu tenho uma ideia, deixa o seu like. Eu realmente adoro trocadilhos com a palavra ideia. E também se inscreva no canal e ative as notificações, porque tá vindo por aí muito conteúdo bacana, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu!